bem-vindos, meus queridos, aos episódios 2023 da série É Consumo ou Consumismo. E este ano eu vou abordar assuntos especificamente sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento, sobre como nós reagimos em relação aos estímulos que são aí colocados na nossa frente e como o nosso cérebro reage em relação ao ato de comprar. No ano passado, para quem não conseguiu participar, eu foquei mais no externo. Então eu expliquei como esses grandes conglomerados, esses gigantes da indústria, do mercado, eles dominam desde a ponta do produtor até a loja, ou seja, eles dominam toda a cadeia produtiva e também como poucos conglomerados poderosos tem várias marcas, Então a gente vai a um shopping center, acha que, nossa, quantas opções eu tenho, quantas lojas, mas no fim todas essas lojas pertencem a 2, 3 grupos, Esses grupos digitam o nosso ritmo de compra, quantas coleções vão ter no ano, como a gente tem que se vestir, Quanto a gente tem que pagar. Então, nós acabamos sendo reféns desses grupos. E também falei sobre empresas que produzem seus produtos em países com condições laborais precárias. E muitas vezes essas empresas cobram caro por isso. Então, elas maximizam ainda mais o lucro e vão ficando mais ricas. Este ano vamos falar sobre o nosso comportamento, sobre o interno, e o preço e o valor das coisas é o tema deste episódio número 1. Hoje em dia, devido à industrialização em larga escala, nós perdemos a capacidade de precificar as coisas, Então, nos anos 80, a gente comprava um vestido, a gente queria um vestido, o que a gente fazia? A gente comprava o tecido, a gente às vezes comprava os aviamentos, levava na costureira e ela costurava. Então, a gente sabia o preço do tecido, da linha, do botão, o valor da mão de obra da costureira e quanto tempo demorava. Então, a gente tinha uma noção de precificar as coisas. Mas agora, com a globalização e industrialização, a gente perdeu a noção de saber quanto custa uma camiseta, quanto custa um vestido para ser feito que é vendido nessas grandes lojas de departamento. A gente não tem mais noção disso, a gente não consegue precificar essas coisas mais. Como que a gente precifica hoje em dia? Pelo preço, Então, a gente acredita que quanto mais caro tem mais qualidade, quanto mais barato é uma coisa mais simples e de menos qualidade. Dado que a gente perdeu a noção de precificar as coisas, como que funciona o nosso cérebro hoje, Eu vou colocar aqui na lousa que fica mais fácil da gente entender. Então, quanto maior o preço que eu pago, quanto mais caro, o que meu cérebro tende a pensar? Isso tem mais valor, isso tem mais qualidade, isso é mais exclusivo, porque eu paguei mais caro. Eu tenho mais respeito por esse produto, ou seja, eu vou cuidar dele mais, Então, aquela sua camisa cara, que você não sabe por quanto custou para ela ser produzida, mas por você ter pago ir lá e comprado ela por um valor alto, você toma mais cuidado para lavar, você manda numa lavanderia, você lava separado das outras roupas, ela tem que durar mais, E tem um outro lado, que é quando você paga um preço menor, essa coisa, mesmo você também não sabendo quanto foi o custo de produção disso, de produção, transporte, embalagem, enfim, o nosso cérebro tende a julgar que aquilo, como eu paguei um preço menor, ele tem menos valor, menos qualidade, eu respeito menos esse produto, ou seja, eu tenho menos cuidado. Sabe aquela camisetinha que você comprou, que você compra para bater, para seus filhos baterem, você fala assim, também, se soltar, aí eu vou lavar com água quente, se soltar a estampa não tem problema, porque eu paguei tão baratinho, eu vou lá e compro outra. E a gente tende também, por conta disso, a achar que as coisas são mais descartáveis. Sabe quando você fala assim, eu preciso ir, sei lá, pra piscina, a semana que vem, eu vou comprar um negocinho aqui super baratinho também, se rasgar, eu jogo fora, ou você usa uma vez também, descarta o negócio. E é assim que funciona. E não é à toa que hoje a gente tem essas montanhas de lixo, Porque a roupa ficou tão barata. Recentemente, dos anos 80, quando a gente sabia o valor das coisas, sabia o valor que tinha uma roupa, então a gente cuidava daquela roupa para ela durar X anos. Hoje em dia, tudo tá muito barato, tudo muito massificado, industrializado, a gente perdeu a noção, Então a gente compra as coisas para usar por uma estação, algumas 2, 3 vezes descartar. Então você vê essas tragédias aí ambientais, como a questão do deserto do Atacama, abarrotado de roupa, até os pintores nas ruas lotados de roupas e roupas novas, porque as pessoas não sabem mais o que fazer, então elas compram as coisas para jogar fora, compram para descartar. Também pequenos eletrônicos, não só roupa, então a gente perdeu a noção de valor das coisas, a gente só sabe ver preço. Antigamente, a gente tinha algumas opções.
Então a gente tinha as marcas mais caras, as marcas mais baratas, e a gente tinha marcas no meio termo, que eram marcas de preço médio, né? Então a gente conseguia ter por exemplo, roupa de uma grife cara, de uma grife baratinha, e tinha aquela boutique de bairro que tinha uma marca intermediária, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece? Graças ao domínio dessas grandes corporações. Então, o mercado ele é polarizado. Ou você tem o caro ou o barato. Esse meio termo aqui não tem mais. Ele não tem como competir com essas duas potências que atuam na parte, as empresas que atuam na parte do consumo mais caro, mais de status, e na parte do consumo mais barato, mais massificado. Vocês veem, né? Quem são as pessoas que têm mais domínio no mercado, né? Você vai do lado caro, por exemplo, o dono da Louis Vuitton, do grupo Louis Vuitton, né? Que é o homem mais rico do mundo. Lado barato, Zara. Gente, não se enganem, tá? A gente acha que a Zara é só uma marca. A Zara, ela é dona, o grupo Zara, de várias lojas. Inclusive aquela loja que você paga baratinho, tá? Na Zara não é só a Zara. Sabe que a forma que o nosso cérebro valoriza, né, um produto é pela tag de preço, é por aquele preço que está ali naquele produto, sendo ele caro ou barato. A gente junta com a informação que o nosso cérebro ele funciona através da recompensa. Então, quando você compra alguma coisa, você se sente recompensado, tá? É sobre essa recompensa e como funciona isso que eu vou falar no episódio de amanhã. Então, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é uma construção, gente. Então, são ferramentas, né? Conhecimento, parte de conhecimento que a gente vai colocando um em cima do outro para a gente se fortalecer, a gente deixar o nosso arsenal mais forte. Então, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, a gente se torna mais analítico e fala, peraí, o que eu tô fazendo? Como que eu tô reagindo? Como que eu estou pensando? O que está por trás disso? E com isso a gente se fortalece e cada vez mais a gente consegue se libertar, né, dessas amarras que colocam a gente nesse mundo moderno, infelizmente, querendo que a gente consuma cada vez mais e mais.